Bem-vindo ao Relatos Sombrios. O que você vai ouvir agora é baseado em fatos reais. Em uma pequena loja de antiguidades, onde cada objeto carrega o peso do tempo, um simples espelho pode revelar não apenas reflexos, mas segredos profundos de quem o observa. À medida que seus dias se entrelaçam com as sombras, um homem desconhecido se torna um símbolo doloroso de medos enterrados e verdades indesejadas. Prepare-se para sentir a inquietação de um comerciante que, ao encarar o passado, percebe que algumas histórias são impossíveis de deixar para trás. Acomode-se, apague as luzes e ouça com atenção. Sou Marcos e há 5 anos gerencio a loja de antiguidades que meu avô, o velho Elias, deixou para mim. Ele sempre disse que cada peça, por mais insignificante que parecesse, guardava um pedaço do tempo, uma memória, talvez até uma alma. Cresci entre o cheiro de madeira envelhecida, poeira e livros antigos, ouvindo as histórias que ele imaginava para cada relíquia. A loja, incrustada no coração de uma pequena cidade histórica, com suas calçadas de pedra e edifícios coloniais, era mais do que um negócio. Era um santuário. Meus dias eram passados arrumando vitrines, restaurando móveis e atendendo turistas curiosos, sempre com a sensação de estar rodeado por sussurros silenciosos do passado. Era um ritmo de vida calmo, previsível, e eu apreciava essa constância. Sempre fui uma pessoa prática. Meu avô podia ter suas divagações poéticas sobre objetos falantes, mas eu, embora amasse o romantismo da antiguidade, me mantinha cético em relação a qualquer coisa que beirasse o sobrenatural. Era um mecanismo de defesa, talvez, contra a melancolia inerente a lidar com o que passou, o que se foi. Até que nos últimos meses, algo peculiar aconteceu, algo que corroeu essa barreira de lógica e me deixou com uma inquietação que ainda hoje não consigo sacudir. Não consigo mais desvincular minha rotina, minha própria percepção de realidade do que se seguiu. Foi numa manhã chuvosa de primavera, uma daquelas em que o céu chora uma garoa fina e persistente, que encontrei o espelho. Eu estava em uma venda de garagem nos arredores da cidade, um lugar empoeirado e desorganizado, daqueles que prometem tesouros escondidos em meio ao lixo. O espelho estava jogado num canto, quase invisível sob uma pilha de caixas velhas e panos sujos. Era, para ser sincero, feio. A moldura, de madeira escura e entalhada com motivos que pareciam dragões ou serpentes entrelaçadas, era excessivamente elaborada e um tanto kitsch. O vidro, opaco pelo tempo, tinha pequenas manchas de oxidação. Mas havia algo nele, um magnetismo estranho, um charme próprio que me puxou. Paguei uma quantia irrisória e o trouxe para a loja, sentindo um arrepio que atribuía ao frio da manhã ou ao peso desajeitado do objeto. No momento em que o coloquei na parede vazia do fundo da loja, entre uma cômoda vitoriana e um gramofone empoeirado, a atmosfera pareceu se alterar. Não foi um grande evento, não houve um som alto ou uma rajada de vento. Apenas uma sutil mudança no ar, como se a temperatura tivesse caído 1 grau ou 2, e o silêncio da loja tivesse se aprofundado, ganhando uma nova densidade. Olhei para o reflexo que me encarou e percebi. Era diferente. Não era apenas a minha imagem refletida. Havia uma profundidade ali, uma escuridão nas bordas que parecia engolir a luz, dando ao meu próprio rosto uma palidez incomum, um olhar mais cansado, mais velho. Não sabia que aquela seria a última vez que veria apenas um espelho, apenas meu próprio reflexo despretensioso. Nos dias seguintes, a mudança progrediu de maneira tão gradual que quase me convenceu de que era minha imaginação. Comecei a notar que a imagem refletida parecia instável. Às vezes, ao passar por ele rapidamente, eu jurava ver uma distorção, uma sombra que não deveria estar lá. Ao parar e encarar, tudo voltava ao normal. Meu ceticismo inicial lutava com uma crescente sensação de estranheza. Então, as aparições começaram. No início, eram apenas flashes, uma silhueta indistinta ao lado da minha figura, um vulto que desaparecia antes que eu pudesse focar. Eu atribuía a cansaço, a um jogo de luz e sombra, a minha mente me pregando peças. Mas as aparições tornaram-se mais frequentes, mais nítidas. A silhueta ganhou forma.
Era um homem. Ele vestia roupas antiquadas, um terno escuro, talvez do século passado, com um corte pesado e formal. Seus ombros eram largos, sua postura ereta, quase rígida. Ele olhava em minha direção, ou para o que quer que estivesse à minha volta, com um semblante que alternava entre uma tristeza profunda e uma raiva contida, quase fria. Seus olhos, mesmo que eu nunca pudesse distingui-los com clareza, pareciam fixos em mim, ou talvez através de mim. A presença dele começou a se infiltrar em tudo. Durante o dia, enquanto arrumava as prateleiras ou atendia clientes, eu sentia um frio inexplicável sempre que passava perto do espelho. A luz do sol, que normalmente inundava a loja, parecia se recusar a tocar o vidro daquele espelho, deixando-o sempre envolto em uma penumbra artificial. Em noites silenciosas, depois de fechar a loja e as ruas lá fora se acalmarem, o espelho parecia murmurar. Não eram palavras discerníveis, mas um som baixo, um zumbido grave que parecia vibrar nas paredes e se aninhar nos cantos mais escuros. Era como se ele estivesse vivo, respirando, e os murmúrios fossem seus segredos, suas lamentações, algo que eu não deveria conhecer, algo que me chamava e me repeliasse ao mesmo tempo. Eu tentava ignorar. Tentava me convencer de que era o estresse, a solidão, os velhos edifícios da cidade que sempre faziam sons estranhos. Mas o peso no peito era real, uma angústia que se instalava e não me deixava dormir. Minhas noites eram preenchidas por sonhos fragmentados, imagens do homem no espelho misturadas a lembranças distorcidas, a medos que eu nem sabia que guardava. Eu acordava suado, o coração acelerado, com a sensação de que não havia descansado. São apenas reflexos, Marcos, eu me repetia, olhando para meu rosto pálido no espelho do banheiro, tentando encontrar um resquício de sanidade. Sua mente está cansada, está te pregando peças. Mas o homem começava a se revelar cada vez mais. Ele não era mais uma silhueta. Seus traços, embora ainda embaçados como um quadro impressionista, tornavam-se mais definidos. O contorno de seu nariz, a linha de sua mandíbula, a forma de seus lábios tensos. Ele parecia estar se alimentando de meus medos, de minha dúvida, de minha crescente exaustão mental. A cada nova aparição, eu sentia que ele estava mais perto, mais real, mais ali. Ele não estava apenas no espelho, mas como se estivesse tentando sair dele, ou talvez entrando em mim. A loja, antes meu refúgio, transformou-se em uma armadilha, e o espelho, antes um objeto curioso, tornou-se o centro de uma estranha e aterrorizante atração. A tensão cresceu até se tornar insuportável. Uma noite, após fechar a loja e trancar a porta, eu me vi incapaz de ir embora. A rua lá fora estava deserta, a cidade mergulhada em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo gotejar de uma calha velha. Apenas o som da minha própria respiração preenchia o ar dentro da loja. Eu sabia o que tinha que fazer. Havia uma força inegável me puxando, uma curiosidade mórbida que suplantava todo o meu medo. Eu não podia mais fugir. Fui até o fundo da loja, onde o espelho se erguia, imponente e escuro. Respirei fundo, sentindo o cheiro de mofo e algo mais, algo metálico e frio. Fiquei parado a alguns metros encarando. A loja estava quase na escuridão. Apenas algumas luzes de segurança lançavam um brilho fraco e fantasmagórico. O espelho, porém, parecia emitir sua própria penumbra, um ponto de escuridão profunda na parede. Para minha surpresa, ou talvez para um estranho alívio, o homem já não era apenas um reflexo. Ele estava ali, de pé, no espaço refletido, mas com uma solidez que desafiava a lógica. Seus olhos, antes indistintos, agora me encaravam com uma intensidade que parecia perfurar minha alma. Eram olhos escuros, profundos, cheios de uma melancolia ancestral. Então, ele sussurrou meu nome. Marcos. A voz não veio do espelho, nem de meus ouvidos. Ressoou profundamente em meu ser, vibrando em meus ossos na parte mais íntima do meu cérebro. Era uma voz que parecia ecoar de um poço sem fundo, antiga e fria, mas estranhamente familiar. Você não pode fugir de quem você realmente é, ele disse. E aquelas palavras simples e diretas foram como um golpe. Foi como se algo dentro de mim se quebrasse, um dique se rompendo, liberando uma torrente de sentimentos e memórias
que eu havia reprimido por anos. Naquela fração de segundo eu percebi. Ele não era um estranho. Ele não era uma entidade externa ou um fantasma aprisionado. Ele era uma representação. A personificação de meus medos mais profundos, das inseguranças que eu havia guardado sob as camadas de força, de orgulho, de ceticismo. Ali, naquele instante, vi todas as minhas lembranças de fracassos, as palavras não ditas, os arrependimentos, as angústias que me corroíam em silêncio. Tudo se materializou no espaço entre nós, como uma densa neblina que me envolvia. A melancolia em seus olhos era a minha. A raiva contida era a frustração por meus próprios erros. Ele era o eu que eu tentava esconder, o eu que eu não queria encarar. O espelho não estava me mostrando um espírito, mas a parte mais sombria e verdadeira de mim mesmo, uma imagem que eu havia negado, mas que estava sempre ali, logo abaixo da superfície. Senti um frio paralisante, não do ambiente, mas de dentro para fora, um frio da alma que me deixou sem ar. O mundo girou por um instante e eu me agarrei ao balcão, a respiração presa na garganta. Ele não precisava sair do espelho, ele já estava dentro de mim. Depois daquela noite não consegui mais olhar para o espelho da mesma forma. Não era mais um objeto, mas um portal para uma verdade incômoda. Eu precisava me livrar dele, não por medo de que ele me mostrasse algo novo, mas por medo de que continuasse a me mostrar o que eu já sabia e não queria aceitar. Na manhã seguinte, com as mãos ainda tremendo e os olhos pesados de uma noite sem sono, levei-o de volta à venda de garagem, empurrando-o para um canto qualquer, misturado a outros objetos descartados. Não disse nada à vendedora, apenas o larguei e fui embora sem olhar para trás. A esperança era que outro pudesse desvendar suas verdades, ou talvez que ele simplesmente se perdesse na vastidão de coisas esquecidas. Mas a verdade é que nunca me livrei realmente dele. Cada vez que olho para o meu reflexo em outros espelhos, sinto como se ele ainda estivesse lá, espreitando nas sombras um eco dos meus temores mais íntimos. Não vejo mais o homem, não ouço os sussurros, mas a sensação de que ele está presente, à espreita, me acompanha. É como se a imagem daquele homem, meu próprio eu sombrio, tivesse se imprimido permanentemente na minha percepção. A loja continua a funcionar. Os clientes vêm e vão, se encantam com as antigas relíquias e suas histórias silenciosas. Eu continuo meu trabalho, restaurando peças, negociando, mas o conforto que eu sentia antes, a paz de estar rodeado por objetos do passado, desapareceu. Há um peso constante, uma tristeza que se aninha nos cantos da loja, uma verdade que ainda sussurra. É a certeza, agora inabalável, de que o espelho tinha razão. Não podemos escapar de nós mesmos. Não importa o quanto tentemos esconder, negar ou descartar as partes de nós que nos assustam, elas sempre encontram um reflexo para se manifestar. E às vezes, esse reflexo pode ser o mais aterrorizante de todos. E assim termina mais um relato sombrio. Em meio aos ecos de nossa própria existência, o que nos reflete pode muitas vezes ser mais do que uma simples imagem. Alguns acreditam que esses sinais nos acompanham, outros preferem fechar os olhos e ignorar. Mas e você? O que diria a um reflexo que sussurra verdades incômodas? Se você gostou do relato, se inscreva, deixe o like e conte nos comentários o que achou dessa história.